professores! Sou eu, a Fátima de Souza, pedagoga, psicopedagoga e alfabetizadora também, especialista em educação infantil. Eu estou aqui com a minha estrela e a minha estrela continua brilhando. E assim você pode receber seus alunos na próxima semana, quando inicia as aulas. E eu vou dar continuidade ao vídeo onde eu falo de passo a passo, que como você pode receber os seus alunos, acolhê-los da melhor forma possível, ciente de que você não é uma professora, você é a professora. Nós paramos na hora do recreio, eu falando da necessidade da gente como professora zelosa, cuidadosa com os nossos alunos. Gente, não é super proteção. Eu sei que as crianças aprendem independente de você, mas você ali, hoje, é um porto seguro para elas. Talvez seja a primeira vez que tem muitas dessas crianças estão indo à aula hoje. Talvez seja a primeira vez que ela tenha contato com uma escola grande. Na educação infantil, elas eram as maiores crianças. E agora, numa escola de ensino fundamental, que seja num outro prédio, que seja numa outra ala da escola, elas são as menores. E uma criança não cresce da noite para o dia, ela desenvolve, é processo. O desenvolvimento dela vai acontecendo de forma lenta. Então, nós precisamos, como professores do primeiro ano, entender que está saindo dali, da educação infantil, uma criança que ainda é uma criança da educação infantil ingressando para o ensino fundamental. Por isso que eu acho importante a gente, principalmente no primeiro dia, falar com as crianças sobre a questão da merenda. Para elas é uma dificuldade muito grande ter que merendar rápido. Às vezes tem criança que vai para a escola, leva merenda e não merenda. Leva merenda e volta com a merendeira cheia. Ou, se a escola fornece a merenda, porque a maioria das escolas públicas fornecem a merenda, tem a merenda da escola, tem criança que não está acostumada a tomar sopa. Tem criança que não está acostumada com comida na hora do recreio. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar com as crianças. Lógico, dentro de poucos dias já estarão todas adaptadas, mas essa é uma fase de adaptação e que nós, como professores, nós precisamos considerar isso, principalmente nós, professores do primeiro ano, deixar de pensar no nosso descanso, no nosso recreio e nos doarmos mais para esses alunos que estão, principalmente esses que estão chegando agora. Depois do recreio, eu costumava, e eu gosto de fazer isso, porque as crianças chegam eufóricas, tudo para elas é novo. Tem criança que está chorando, tem criança que parou de chorar, mas tem criança que ainda está querendo a mamãe. Tudo isso vai acontecer no primeiro dia. Você vai levar as crianças para a sala de aula, depois do recreio, leva um livro de história, conta uma história para a criança. Você vai falar assim, mas não deu tempo nem de fazer a primeira parte ainda. Não tem problema, gente. A gente planeja a aula, mas também a gente tem que pensar que existem as variáveis, existem os imprevistos que vão ocorrer durante a aula e que às vezes interrompem o pensamento, interrompem o planejamento. Mas o que é mais importante é que você seja totalmente aquela pessoa que vai se doar inteiramente para o seu aluno. Eu gosto de levar algum livro que vai trazer algum aprendizado, mas não é para eu trabalhar o livro, trabalhar a capa, nada disso. Eu simplesmente gosto de levar um livro simples, fácil de ler, que eu já esteja acostumada, ou mesmo que até mesmo as crianças. O importante desse momento, primeiro, a criança vai descansar, ela vai repousar. Enquanto ela está descansando daquela euforia, daquela correria, você lê uma história para ela. Eu, por exemplo, eu gosto muito desse livrinho do TED. Ele aprende a repartir, aprende a perdoar, aprende a se importar com o coleguinha. São valores por meio de histórias que são trabalhadas. Também gosto muito de fábulas, né? Igual a Lebre e a Tartaruga e outras fábulas que você pode levar para a sala de aula e ler, porque são histórias curtas,
Eu acho interessante que você leia antes, para você ler com entonação, não é? Observar o diálogo entre os personagens, para que você possa, se possível, fazer uma alteração na voz. Se não der, não tem problema, mas é importante que você leia. Porque é a leitura, você tirar um tempo para ler para os seus alunos é de suma importância. É aí que vai trazer para a criança o prazer e alegria, a satisfação de ler, de ter contato com os livros. Depois que você lê uma historinha para eles, aí eu vou dar uma dica. As crianças estão doidas para pegar o caderninho. Que tal agora apresentar o alfabeto para as crianças? Aí você fala assim, Fatinha, você podia contar, a gente podia contar a história do alfabeto, uma historinha aqui remetesse ao alfabeto. Mas o objetivo da história após o recreio não é para você trabalhar o conteúdo, é simplesmente para um deleite das crianças. Elas vão ouvir você lendo e você vai ler e elas vão se deleitar. Elas vão acolher aquela história como um momento de prazer, é um momento prazeroso. Se alguma criança quiser fazer um comentário sobre a lebre, por exemplo, se você for ler a fábula, se ela quiser fazer algum comentário, a lebre é mais esperta, ou a tartaruga é mais lenta, se elas fizerem, elas abrirem a esse diálogo, então deixa que elas manifestem esse interesse, mas sem nenhuma pretensão de trabalhar o conteúdo da história. Que ótimo, elas entenderam a história, importante é isso, mas a ideia é você ler e elas terem o prazer de ouvir a história e de viver a história, porque quando elas estão ouvindo a história, entendendo a história, elas experimentam cada emoção que a história vai trazendo. É lindo demais, por isso que eu amo literatura e eu quero acompanhar vocês com essa sugestão de cada dia você fazer uma leitura para as crianças. Logo após a leitura que você vai apresentar o alfabeto, eu tenho uma sugestão. Ou você passa o alfabeto no quadro, né? Eles vão cantando a letra e você vai anotando a letra. E eles podem escrever no caderno deles. Aí muitas crianças não sabem nem abrir o caderno. Olha aí, aonde vem, né? Você vai mostrar por onde começa a escrever. No quadro você já começa a fazer isso. Olha, nós vamos começar aqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então nós vamos escrever a letra A, observar o traçado. Mas eu ainda dou uma outra sugestão. Vou deixar para você até aí duas atividades. Eu acho que é interessante também você levar uma folha, tipo essa daqui, já, né, com quadro, pedir a eles que, à medida que você for escrevendo no quadro, eles também anotem aqui dentro do quadro o alfabeto. Eles vão copiando do quadro. Você vai observando como está o traçado da letra de cada um. É como eles estão escrevendo. É aqui que você vai falar, começa daqui de cima, e a gente vai até aqui, né? Quando chegar aqui, a gente volta para cá e continua. Porque as crianças, às vezes, quando chega no final da linha, elas começam a escrever assim, elas voltam. Isso aí, gente, elas vão aprendendo, mas você precisa falar, elas não sabem. Tem professor que esquece que a criança não sabe que escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Acha que a criança já sabe. Não. Mas a criança estava na educação infantil. Bem, se ela saiu da educação infantil sabendo é uma coisa, mas na maioria das vezes elas não sabem. A parte das crianças não sabe. E não saber no primeiro ano não é nada ruim, muito pelo contrário. É aqui, de acordo com a BNCC, é que ela vai aprender. Mas eles já estão cansados de verem isso na educação infantil. Gente, conhecimento nunca é demais. Você vai falar de uma forma diferente. Você tem um outro jeito de abordar determinados temas que talvez eles tenham visto. Também você vai poder levar para a criança, se o seu grupo de crianças, todos já souberem, ótimo, você vai avançando. Você não precisa de falar, eu vou voltar. Não, ninguém volta.
Mesmo que você repita as atividades, você não está voltando, você está levando uma atividade, ela vai fixar e ela vai aprender de forma diferente. Aqui você pede para escrever o alfabeto, você vai observar como ela está escrevendo, você vai pedir para elas circularem as vogais. Embaixo elas vão escrever apenas as vogais que elas circularam aqui em cima. Aí você deixa circulado no quadro e elas vão circular aqui e vão colocar aqui. É nesse momento que você vai também perceber se elas entenderam quais são as vogais, se elas já sabem. Então elas vão escrever aqui. O traçado, se elas estão escrevendo de cima para baixo, né, da esquerda para a direita, aqui. Terminou essa atividade, que é uma primeira atividade que eles vão fazer, se não for no caderno, aí o que eles vão fazer? Recortar e colar no caderno. Ah, Fatinha, mas eu acho mais interessante que elas façam no caderno. Ótimo. Isso aí fica a seu critério. Eu gosto de fazer na folha, primeiro, porque quando for trabalhar no caderno, eu quero ensinar a dividir as linhas do caderno. Eu quero trabalhar como elas vão marcar as linhas. Se o caderno não for um caderno específico, por exemplo, os meus alunos, para começar a escrever no caderno de linha, eu pedia o caderno Ali Bombom. Quando eles não tinham um caderno Ali Bombom, ou quando eu não conseguia ter para todo mundo, porque muitas vezes eu consegui ganhar para todos eles, mas quando eu não conseguia ganhar, o que eu fazia? Vamos em um caderno comum, específico para isso, a gente tirava um momento para marcar as páginas. E na reunião de pais, que eu ainda vou falar para vocês sobre a reunião, que é interessante os pais saberem como você trabalha, na reunião de pais eu já pedia para marcarem os cadernos, ajudarem as crianças a marcarem as linhas, porque eu sempre gostei de iniciar não só a escrita com letra maiúscula de imprensa, como também letra cursiva, utilizando as 3 linhas do caderno. E por que eu sempre gostei de fazer isso? Porque com as 3 linhas, a criança, principalmente quando ela vai fazer a transposição para a letra cursiva, ela vai perceber que existem letras que têm hastes superiores e letras com hastes inferiores. E ela só vai perceber isso se ela tiver uma linha, né, um parâmetro. E esse parâmetro é a linha que fica no meio, que é a base, aonde ela começa a escrever. Agora, se você, como eu sei de muitos professores, e tem professores que não preocupam com isso, as crianças escrevem na linha, ela escreve utilizando uma linha só, quando ela vai escrever com a letra cursiva, ela tem dificuldade de identificar ou descrever a haste superior e a haste inferior. Então, é importante, por isso que eu sempre gostei de trabalhar com as 3 linhas. Também a criança tem a tendência de diminuir a letra. À medida que ela vai avançando, no terceiro e quarto ano, vai diminuindo a letra. E ao diminuir a letra, chega num ponto que nem ela mesma vai entender o que ela escreveu. Então, justamente porque letra, essa questão da letra é uma técnica, não é? É um aprendizado, você ensina a criança. E se você ensina, ela vai depois ter a sua letra que a identifique. Porém, você ensina que ela deve escrever para que o outro leia. Sempre eu escrevo para que alguém leia. Tudo que eu escrevo, além de eu entender, o outro também precisa entender. Mesmo que o outro não vá ler. Depois, já chegou a hora de ir embora, você prepara eles para ir embora, não é? Você, de repente, canta uma música, tem todo aquele preparo. Mas antes desse preparo, tem a avaliação. Eu sempre gostei de fazer uma avaliação do dia com os meus alunos. E aí, como foi a aula hoje? O que vocês mais gostaram? O que vocês aprenderam? Porque esse momento é o momento que eles vão falar de toda a tarde que eles tiveram. Aí, essa avaliação é feita com eles. Tem criança que fala mais, tem criança que fala menos, tem criança que não fala nada. E aí é um momento importante para você pedir para ouvir o que o coleguinha vai falar.
Aí um complementa a ideia do outro, outro fala que gostou disso e outro não gostou daquilo. E aí você vai percebendo o que eles aprenderam realmente, como foi esse dia deles. E guarda essa dica aí, porque você pode usar essa dica no outro dia também. Depois da avaliação, hora de ir embora, você vai despedir das crianças. Observar se não ficou nenhuma dúvida com relação ao relacionamento, à interação deles, não é? Se ninguém brigou, se brigou, nós vamos ter a gente pode resolver esses conflitos na sala de aula. Despede das crianças com aquela expectativa, deixa aquele gostinho de que amanhã você estará esperando por eles na sala de aula, com maior carinho, com maior amor, porque você não é simplesmente uma professora, você é a professora. Espero ter te ajudado. Você vai ter aí embaixo não só o plano, como também esse impresso na atividade, esse aqui, porque se der tempo, se você tem isso aqui para você trabalhar com ele, se você não der, você trabalha no outro dia, tá? Não mande dever de casa sem antes conversar com os pais, explicar, orientar os pais, que nem todos os pais sabem como agir com a criança quando ela não sabe, uma atividade. Tudo isso a gente vai poder estar conversando durante o ano. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Compartilhe se você gostou. Coloque o joinha se você gostou. Se inscreva no canal, porque eu sempre vou estar aqui trazendo para vocês uma dica que possa ajudar o seu trabalho. Eu sempre vou colocar atividades na descrição do vídeo. Sempre procure que vai ter. E caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. À medida que forem chegando as dúvidas, eu vou fazendo vídeo que vai poder esclarecer, que vai poder te ajudar. Tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.